Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler. O podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, nos conectarmos num lugar muito mais profundo. E é essa conexão que eu tenho com a minha convidada de hoje. E que mesmo rouca, eu não posso perder a oportunidade de estar com ela. A minha convidada desse episódio, que segue na batida do especial de mães, é a Manu Bordache, mãe da Olímpia, fundadora do Still the Look e do Push. Bem-vinda, Manu. Ai, que alegria, Débora. Tô muito feliz. Bom, acho que se tem alguém que eu falo com o coração sempre, é contigo, né? Acho que todas as nossas trocas sempre foram, então acho o nome do teu programa perfeito, que eu acho que faz jus. Mas eu confesso, gente, que eu estava nervosa pra vir aqui. Antes eu mandei pra Débora, por favor, me passa um roteirinho. Então ela, não, mas a ideia é justamente o contrário, é falar com o coração sem roteiro. Ai, meu Deus, tô nervosa. Mas vamos lá. Manu, tava me lembrando que eu te convidei e tu tava nas últimas semanas antes do parto da Olímpia. E tu me disse assim, eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas eu não tenho condições. Vamos depois que ela nascer. Mas sabe que isso é engraçado, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não, e eu venho trabalhando muito isso, e eu acho que já entrando no mood mães aqui, eu acho que se tem algo que a Olímpia tem me ensinado muito, é isso, assim, porque nosso tempo é um só. Então, assim, eu falo sim pra outras coisas, eu tô dizendo não pra ela. Então, eu me lembro que no final da gestação, óbvio, ainda na barriga ali, o finalzinho foi assim, eu ganhei muito peso, então eu tava cansada, assim, então eu cansava pra falar. E aí eu me lembro quando me convidou, eu pensei assim, como é que eu vou dizer não pra Débora? Porque pra outras pessoas eu já tava falando, assim, praticando. E aí quando veio, assim, que eu consegui falar, tipo, putz, pode ser o ano que vem, parece que veio uma coisa assim, tá, mas, né, não tô ofendendo ninguém, eu não tô, sabe? Então, assim, é só um momento, respeitar o meu momento, respeitar ela. Então, eu acho que os aprendizados da maternidade tá sendo ótimo. E, Manu, acho que tudo acontece na hora que precisa acontecer. Sim. Né? E para mim também é ótimo te encontrar agora, porque eu sei o que é o impacto da chegada de um bebê na vida, porque eu sofri muito forte esse impacto. E eu quero saber como foi para ti, uma mulher sempre ocupada, mega, viajando para São Paulo, cobrindo eventos internacionais, liderando um baita time, né, do Still the Look, que é uma galera. Como é que foi a chegada da Olímpia na tua vida, na tua agenda? Sim, tá sendo, né? A gente já tem 5 meses, assim, então Putz, eu acho, Débora, eu fico pensando, e é uma coisa até curiosa, assim, porque quando eu vindo pra cá agora, eu vi que tu postou, mais um do especial de mães, que a gente não tinha nem falado, eu nem sabia que era sobre, especificamente, maternidade, mães, enfim. E eu me lembro que antes de engravidar, eu sempre falava, nossa, eu não vou ser aquelas pessoas que, quando tem bebê, só fala sobre o filho, só não sei o quê, e aí dá entrevista sobre maternidade, não sei o quê, e aí depois eu, putz, é só sobre o que eu quero falar. Porque tu vive esse universo, assim, é muito difícil tu fugir, assim, então volta e meia tu tem que se puxar pra, tipo, tá, ok, deixa eu voltar pra Manu, mulher também, assim, então, né, não ficar falando só sobre o assunto, mas é muito bom, né, então acho que não tem como fugir, de fato, assim, cada um tem a sua experiência, não tem certo e errado, assim, mas eu acho que, falando do como tá sendo, eu acho que eu me preparei tanto psicologicamente, assim, pro caos, que tá sendo muito leve, assim, porque eu acho que eu esperei o pior. Eu pensava assim, tipo, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir. Então, eu acho que me ajudou muito pintar o pior cenário. Eu acho que também ajudou que ela é uma bebê muito tranquila, assim, mas eu acho que, não sei, superou todas as minhas expectativas. Eu tinha muito medo também, uma coisa muito engraçada, eu tinha muito medo de não me vincular com ela, assim, sabe? Então, desde o momento, assim, e é isso, muitas amigas falavam, tipo, não se preocupa se naquele momento que nascer não for uma coisa, o maior amor do mundo, porque às vezes às vezes não às vezes vai crescendo com o tempo, às vezes vem depois. Então, eu ficava assim pensando, meu Deus, aquele bebê vai sair, eu não vou sentir nada, e o que vai acontecer? E aí eu acho que eu tinha tanto medo, e eu falava até pro meu marido, que eu acho que ele tava com medo de, tipo, meu Deus, e se ela não vincular também? E aí eu acho que quando ela nasceu, que foi aquela... sabe? Eu acho que, assim, e é óbvio, é diferente pra cada pessoa, e obviamente foi e vai crescendo esse amor, mas eu acho que eu tinha um medo do oposto, assim, que acontece e é muito normal com muitas mulheres, e aí eu acho que eu me preparei talvez pra isso, assim, então, não sei se eu quase que dei como certo, tipo assim, não vou vincular. E aí eu acho que talvez tenha superado a minha expectativa por ter sido tão legal, assim, sabe?
Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Tá garelando com o coração aqui. Faz sentido e eu tô achando o máximo de escutar, porque eu não achei que ia ser horrível. Eu tava muito segura que eu daria conta e estaria tudo sob controle. Então, talvez por isso que eu tenha sentido de uma forma tão selvagem a chegada dela. Sim. E desesperadora, porque eu tava sozinha. Sim. Longe da minha família, né? No Rio de Janeiro, eu e meu marido. E eu achava que eu daria conta de cara. E que tudo não mudaria tanto, porque eu ficava com aquelas coisas que as pessoas falam. Ah, dorme de 3 em 3 horas. Ah, não sei o quê, tu vai conseguir fazer outras coisas. Eu não conseguia fazer nada. A criança não dormia, sabe? Um desespero. E eu fiquei muito angustiada, assim, com essa falta de controle. Sim. Porque eu era controladora, eu já tô muito melhor agora. Sim. Mas tu sabe uma coisa que me ajudou muito, Débora, falando, pode ser até tirar um pouco, talvez, a romantização da maternidade, mas eu tinha muito medo da maternidade, muito porque falava também, não dorme, enfim, todos os problemas, assim, e até por isso, você vive bebê fora, não ter rede de apoio, não sei o que, e eu ficava pensando com quem que eu vou poder contar, como é que vai ser e tal. E na minha cabeça, assim, eu sempre botei na minha cabeça, eu vou poder ter bebê. Eu sou uma pessoa que eu não planejo muito as coisas, eu acho, assim, mas acho que esse foi um ponto que eu planejei muito, assim, da minha vida, de tipo, eu vou ter bebê no momento que eu puder ter uma rede de apoio paga. Porque aí eu não vou depender de ninguém. É, assim, ótimo se vier toda a ajuda do mundo da família, mas que seja extra, assim, sabe? Então, assim, eu vou ter bebê o dia que eu puder, me sentir confortável, por mais que, óbvio, que eu queira ficar com ela, qualquer coisa tem uma pessoa ali. Que no começo, que pra mim, eu tinha medo das noites, assim, porque falavam tanto, eu morria de medo das noites, eu pensava assim, putz, eu quero ter uma enfermeira o tempo que eu achar que vai ser necessário. Então, pequenos luxos, assim, que acho que eu consegui aceitar de, tipo assim, eu quero... E eu me lembro que, assim, tem muito um preconceito entre as mulheres, assim. Eu me lembro de ouvir pessoas muito próximas, assim, acho que os dois extremos. Pessoas que, putz, enfermeira, full time, babá, etc. E pessoas que não têm nenhuma ajuda. E, assim, até as que não têm ajuda julgando muito. Ah, mas então não passa tempo com o filho, não conhece o filho. E que não tem nada a ver, assim, sabe? Então, eu acho que, assim... Não existe certo e errado, e eu acho que eu tinha medo de, putz, será então se eu tiver muita ajuda eu vou ser julgada, de que eu tô ficando menos tempo com a minha filha, e de que eu vou conhecer menos ela. Então, e eu me lembro que a primeira noite que a gente chegou do hospital, que eu fui colocar ela no quartinho dela, e aí tava lá, né, a enfermeira que a gente contratou, e que eu entreguei ela ali, e óbvio, daí toda vez que ela acordava, ela me chamava, eu dava mamar, então assim, era realmente só pra ter... Eu acho que eu tinha um pânico também, não vai respirar, então eu queria ter alguém do lado, assim. E aí eu me lembro que a primeira noite que eu entreguei ela, eu entrei no quarto, assim, eu falei, será que eu tô sendo uma péssima mãe? E aí, na hora, assim, meu marido, a gente já começou a conversar, e eu, tá, não, calma, tipo assim, eu tô aqui, ela tá literalmente dormindo no quarto do lado, eu vou acordar quando ela acordar, tá tudo certo. Então, assim, não sei se é certo ou errado, talvez eu vou ser julgada por eu estar falando também, mas, assim, eu acho que me ajudou a ficar tranquila, e até foi engraçado, assim, porque na minha cabeça, eu até falei com meu marido antes, assim, a gente, putz, vamos ter enfermeira 1 ano. 1 ano, todas as noites, a gente, assim, nosso sono, a gente vai estar bem, se a gente estiver bem, ela vai estar bem, vamos ter 1 ano, não sei o que, ok. Daí tava lá, a gente teve por 1 mês e meio, quase 2 meses, 2 meses a gente teve, mas eu me lembro que, assim, por 1 mês, assim, todas as noites, tudo certo, daí eu me lembro que um dia eu tava com ela, a enfermeira chegava às 8 da noite. Aí eu tava com ela, era, sei lá, 7h45. E daí ela mandou mensagem. Ela, mano, eu tive um super imprevisto, não vou conseguir ir. Eu olhei pro Olímpia, assim, a sensação que eu tive é que eu tava com uma bomba na minha mão, assim. E aí, o Reis tava no supermercado e eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, vou te falar uma coisa, não foge de casa. A enfermeira não vem. Aí ele, assim, meu Deus. Aí ele chegou em casa e os dois, assim, meio panicados. A gente, tá, calma, tipo assim, tá tudo certo. E aí foi tão bom ela ter faltado. Aí depois, na semana seguinte, ela não pôde ir de novo. Então, acho que foi bom, porque talvez se ela nunca tivesse não ido... Eu acho que eu ia demorar mais pra entender que, assim, putz, qual é a minha rotina com ela? E aí foi natural, e até que, assim, daí hoje em dia não precisa mais ter alguém dormindo com ela, porque eu acho que foi mais uma mecânica da gente se sentir confortável primeiro. E é isso, assim, não tem certo e errado. Talvez tenha quem no começo já se sinta 100%. Eu tinha medo, assim, sabe? Então, tinha medo de não respirar até hoje, assim. Fico dando zoom na câmera, eu preciso ver a barriguinha mexendo. Então, mas me perdi da resposta aqui, foi... Manu, eu me lembrei da minha sensação com a primeira fralda que eu troquei. Agora que tu falou, né, disso. O Maicon é que trocava a fralda e dava o banho. Logo assim, nos primeiros dias. Porque, pô, já fazia tanta coisa, sim, sabe? Sim. E aí, ele levou, meus pais estavam lá na minha casa, logo que ela nasceu, aquela semana. E ele levou
meu pai e minha mãe no aeroporto e eu fiquei sozinha com ela. Eu tava em pânico. E aí eu tive que trocar a fralda. Eu olhava e pensava, o que eu tenho que fazer? E aí eu tive uma crise de noite. Eu disse, não consigo nem trocar uma fralda. Eu chorava. E eu nunca me imaginei sendo essa pessoa, Sim. sabe? Como é que está sendo o teu puerpério? Sabe que eu fiquei... É isso também, eu acho que... talvez eu tenha me preparado tanto pro caos, que eu fiquei muito bem. Mas acho que tem um ponto também que é importante falar. Eu me preparei, acho que fisicamente, assim, também no sentido de... Putz, eu acho que eu consegui me munir também dos melhores médicos, sabe? Cuidei muito da minha saúde, de suplementação, de um monte de coisa que eu acho que ajudou muito também no pós. Tanto que eu lembro que eu fui fazer um exame 1 mês depois dela ter nascido, e meu médico falou, não se preocupa que vai estar tudo terrível, assim, porque tu foi sugada. E tava tudo muito bem, assim. Então, não perdi cabelo, nada. Foi realmente tudo muito bom, porque eu acho que eu fui... Eu peguei, acho que todas as histórias, todas as amigas que me contaram de pânico, eu pensei, o que eu posso aprender daqui, assim, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa que é muito isso, por mais que tenha muita ajuda, que é instinto, assim. Então, eu me lembro que as enfermeiras davam o banho nela muito tarde. Daí eu comecei a olhar e eu pensava assim, putz, não acho que tá certo. E assim, eu ficava assim, mas quem sou eu pra falar? Porque a pessoa trabalha com isso há quantos anos? Eu, não, acho que ela tem que tomar o banho. Eu ficava vendo de rotina, eu tenho que tomar o banho cedo, tenho que fazer... E aí eu cheguei, ela tinha 1 mês isso, daí eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu falei, a partir de hoje o banho é teu. Porque eu também escutei outra amiga falando, não, aqui é o meu marido que dá o banho, e deu, não, ele que vai dar o banho. Porque também, assim, é mais difícil do homem entrar e conectar. Então eu pensei, pô, né, mamar já sou eu, fralda, ok, os dois trocam, etc. Mas o que pode ser um momento dos dois, assim, também? Então eu acho que um ponto que eu diria, assim, né, não sou daquelas pessoas, vou dar dicas, etc. Mas acho que se eu pudesse falar alguma coisa pra alguma amiga, assim, que né, vai ter bebê, eu acho que às vezes precisa de um empurrão pra ter esse momento de conexão, porque eu acho que o homem fica meio panicado, assim, de tipo, como é que eu posso ajudar? Mas não sei, mas tô aqui olhando. E aí, desde 1 mês, o banho virou algo deles, assim, e até hoje. E aí, eu acho que quando eu mudei essa rotina, que foi uma coisa, acho que instintiva, assim, parece que tudo fluiu mais, assim, começou a dormir direitinho, começou, sabe, e a conexão deles, assim, de tudo. Então, não sei, tem coisas que eu acho que vêm da gente e de cada mãe e cada bebê, então acho que tem que estar ali observando também, porque que é isso, se não tem receita de bolo, né? Vai ter criança de um jeito, de outro. Não, exatamente. E quando tu falou, né, da chegada e tal, tu tava com medo de não te conectar, tu sentiu o amor maravilhoso, incrível, logo de cara? Eu acho que eu senti, eu lembro até hoje, assim, fechando o olho, a sensação de, tipo, quando tiraram ela, assim, que eu olhei, foi uma explosão que eu não sei dizer o que é o sentimento, assim, sabe, Débora? Foi uma coisa, meu Deus, saiu de dentro de mim, assim, sabe? E aí, quando botaram ela no meu peito, eu não entendi muito bem o que era. Depois eu olhava pra ela, eu não sei se era um amor instantâneo ou se era... Eu ficava olhando meio assim, meio em choque, assim, tipo, meu Deus, mas ao mesmo tempo um sentimento muito bom, assim, sabe? Então, e na hora vem uma coisa meio... não sei, meio animal, assim, eu acho, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo dela parar de respirar, assim. Então, no hospital, a gente ficou 3 dias, eu não dormia, porque eu ficava olhando, desesperada. Eu também não dormia. Né? Então... Eu não tinha esse medo, mas eu fiquei em vigília, assim... A gente dormiu 2 noites no hospital. Uhum. Bah, quando eu acordei, no último dia, eu olhei pro Michael, eu falei, vambora, pelo amor de Deus. Chega. Eu não fui daquelas que queria ficar mais. Não, também entra de hora em hora, então... Não aguento isso. E Manu, tu sempre quis ser mãe? Sabe que não. Mas, ao mesmo tempo, eu não era que eu não queria. Mas eu não sabia, assim. Eu não tinha agora eu lembrei, eu tava te falando todos os episódios que eu tinha escutado antes de vir. O da Paty Leivas foi um que eu escutei. E eu acho que tu também falava disso, né? Tipo, eu não tava entre as amigas que sonho da minha vida é ser mãe. Não quero ser mãe de jeito nenhum. Eu acho que eu tava ali, tipo... vamos ver o que a vida me reserva, assim. Então, eu acho que foi natural. Chegou um momento que eu acho que, putz, fez sentido pra tudo e veio um desejo, assim, sabe? Manu, quem está sendo a Manu mãe? Como tá sendo? Como tu está sendo? Essa é a minha pergunta. Como eu estou sendo? Eu não sei, eu fico pensando se eu mudei, assim, a Manu, pessoa... Porque eu também, isso, eu tinha muito medo pensando como é que eu vou voltar a trabalhar, quando e tal. Eu voltei com 2 semanas, porque também de casa, então assim, acho que tudo que eu tô falando aqui, um grande parênteses, que eu acho que eu tô falando dentro de um mar de privilégios, assim, sabe, Débora? Porque eu acho que eu tive
um pós-parto, assim, muito bom, com meu marido também me apoiando muito. E aí, falando até da questão do marido, do pai, enfim, é muito engraçado porque hoje eu vejo mães solteiras ou separadas, eu fico recém-separadas, eu fico assim, meu Deus, tipo assim, toda a admiração do mundo, assim, porque se já é difícil tendo um pai muito presente, putz, não tendo é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que nesse aspecto, assim, acho que tu talvez eu seja uma pessoa hoje com mais empatia em muitos aspectos. Acho que não tem como não te atravessar, assim, e não te transformar nesse sentido de tu entender mais o outro, assim, sabe? Porque senão tu pensa assim, ai, tá, a pessoa disse que não dá tempo de tomar banho. Tipo, óbvio que dá. E daí tu vai pensar, não dá. Tem momentos que não dá, assim, que tu tá com o bebê e não tem como, simplesmente, assim. Então, eu acho que tu se torna uma pessoa mais humana. Eu acho também. Né? E isso me pegou também. Eu pensei, pá, e as mães solo? Não. Elas fazem. Uhum. Sozinhas, olha, que mulheres incríveis. Incrível, assim, é muito chocante, assim, sabe? Porque é isso, é uma vida e como daí tu não esquecer de ti, que nem tu falou, como é que tá a Manu agora, Manu mãe, como é que tu não esquece também de ti, como é que tu cuida da tua relação. Eu acho que são várias, porque daí são várias caixinhas, assim, né, que tu tem que pensar. E eu acho que isso até é engraçado, porque muita gente pergunta, tá, mas tu escutou muito podcast sobre maternidade, dicas, etc., antes de ter a Olímpia. E eu me lembro que eu buscava muito, assim, porque eu pensava, tá, né, ela bebê, óbvio, tem muitas coisas que eu posso pensar, mas eu ficava muito pensando mais na criação. E muitos que eu escutei, que eu acho que foram talvez os que mais me ajudaram, foi falando da relação do casal. Porque eu acho que, assim, é muito fácil a mulher excluir o homem nesse momento, assim. E eu me preocupava muito na minha relação de pensar assim, putz, a gente tem que estar muito bem, porque se a gente estiver muito bem, ela vai estar bem, assim, sabe? E eu acho que, eu me lembro que no hospital, assim, eu acho que logo depois que eu cheguei no quarto, assim, em algum momento ele foi pegar ela, o meu primeiro instinto foi assim, não é assim que pega. E aí, só que eu não falei, e na hora eu pensei, eu também não sei como pega. Então, tipo, eu me policiei muito nesse começo, tanto que hoje é automático e eu não nada que ele vai fazer, eu penso, não é assim, porque eu também não sei, e eu também tô aprendendo. Então, eu acho que é isso, assim, não só da mulher dar esse espaço, óbvio, do homem querer, mas da mulher dar esse espaço, e cuidar muito da questão do casal. Até tem um ponto engraçado, assim, porque um dia a gente tava meio que discutindo por alguma coisa, e aí o Reis chegou pra mim e falou, me diz um homem, tirando o pireco, que faça mais do que eu faço. Convido vocês a assistirem o episódio com o Pireco. Ele conta toda a experiência. Não, Pensa. porque eu tava falando alguma coisa, cobrando pra ele fazer alguma coisa. E realmente, assim, ele participa comigo, só não é meio a meio, porque mamar sou eu. Então tem algumas coisas assim, mas ele veio falar, ele me diz um homem, tirando o pireco. Então, eu acho que é isso, assim, acho que tem que... Óbvio, depende de cada uma, assim, tu conseguir criar o ambiente pra pessoa também se sentir confortável de entrar, porque senão é muito fácil tu pegar e simplesmente, tipo, putz, tá, então ela não deixou eu entrar aqui, então eu vou, sei lá, daqui a pouco eu vou sair com meus amigos, vou... Então, assim, eu acho que não sei, tem que cuidar muito isso. E eu acho que eu também, a gente teve muita sorte, porque eu acho que quando a gente tava escolhendo o nosso médico, desde o início, assim, eu lembro que eu ia em médico e eu pensava, putz, não é esse, assim, sabe? E aí, quando a gente foi no nosso, que é o Gustavo Stable, que, assim, putz, maravilhoso, eu me lembro quando a gente sentou, que ele virou, assim, a consulta começou pra ele, assim, quase. E aí eu olhei, é aqui. Porque, assim, tá, eu já tô grávida. Tipo, já vai ser tudo comigo. Então, assim, como que a gente transforma isso na família, assim, sabe? E eu acho que o Gustavo... Eu acho que ele é mais psicólogo do que obstetra, assim, sabe? Então, eu acho que ele consegue envolver a família, assim. Então, foi muito legal, assim. Eu acho que a experiência... Eu me lembro que quando eu contava pra todo mundo, falava, quem é teu médico? Eu falava, Gustavo. Meu Deus, eu queria engravidar de novo só pra ir de novo no Gustavo. Então, acho que eu tive bastante sorte, assim, com as pessoas que tiveram comigo no processo. Mano, olha, a gente tem a oportunidade de trocar muito, né? Sim. Fora das redes. Os bastidores. Eu não tinha ainda tido esse insight que eu tive agora te escutando, que eu sinto na tua fala que a tua visão empreendedora é a mesma visão que tu colocou pra maternidade. Pra maternidade. Pode ser. Pensando agora, acho que é. Acho que tu conseguiu, tu foi mapeando, mesmo não sabendo como é ser a experiência, porque a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Acho que tu mapeou tão bem todas as frentes.
Por exemplo, isso que tu disse, não, eu pensava, não, eu quero ter condições de ter uma rede de apoio paga para não ter que depender dos outros. Eu nem pensei nisso. Sim. É. Sabe? Tipo assim, vai, impressionante. E eu acho que, assim, hoje, né, até pelo que tem na sua carteira, podcast, quem nunca ouviu, corre depois pra escutar. É isso aí. A gente fala muito de independência financeira feminina, assim, sabe? E eu acho que, vendo hoje também, grande parte da leveza que está sendo a minha maternidade, infelizmente, tem um aspecto financeiro, assim, sabe, Débora? Super. Porque eu acho que às vezes tem coisas, de repente, eu vou ser julgada e falar que, sei lá, que é feio de falar isso, mas assim, tem coisas que se a gente consegue ter um conforto um pouco minimamente maior, assim, vai fazer diferença, assim, sabe? Então, putz, eu vou poder saber que eu dormi mal hoje, mas amanhã eu tenho alguém que vai me ajudar. Que eu vou, sabe? Que eu acho que eu consigo entender e como equilibrar e eu acho que, assim, essas coisas não fazem ninguém menos mãe ou mais mãe. Eu acho que não é uma competição, é o que cada um entende pra si, pra sua família, assim. Mas eu acho que, putz, e no podcast a gente fala muito isso também, sobre a questão da mulher se sentir bem de liberdade, assim, sabe? De entender ali, tipo, eu não estou numa relação porque eu tô presa numa relação, sabe? E eu acho que tudo isso faz muita diferença, assim, sabe? Eu senti muito o impacto, falando em liberdade, porque eu não tinha essa consciência. Na verdade, acho que eu não tinha consciência de nada, tá? De maternidade, porque eu acho que eu tava tão focada no trabalho e enfim, olhando para outro lado, que eu acho que eu fui muito atingida, assim, sim, com a chegada da Estela, por um lado bom. Eu sofri no início, mas hoje eu tô muito melhor do que eu era. Até me perdi do que eu ia falar. Eu virei mãe, eu fiquei meio desmemoriada. Tá? A gente fica, não tem como. Muita Às vezes, coisa. sabe que, olha que engraçado, eu tava numa reunião com o time, eu tava no meio, não foi nem assim, eu tava no meio de uma fala, gente, eu esqueci, desculpa. Tipo, meu cérebro tá indo junto com o leite, assim, é um terror. Mas e eu acho que, e a gente entender esse momento e aceitar. Eu me lembro que o Reis falou pra mim um dia, assim, eu esqueci alguma coisa, e ele falou assim, não, mas eu tenho notado, mas é normal, vai voltar. Então, ele também dando um desconto, assim, porque realmente, assim, tu esquece, é muito louco, né? Agora eu me lembrei, era da liberdade. Eu senti a falta de liberdade que eu tinha antes, de ir a hora que eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Sim. Que é natural. Sim. Não tem como não, né? Hoje já tá mais equilibrado. Eu entendi, eu troquei uma ideia com o Márcio Libar, que é um grande amigo, um grande mestre. Logo que a Estela nasceu, eu senti isso. Estou com medo de me perder de mim. Estou com medo de não sei o quê. E ele me falou, existe o problema e a condição. A maternidade não é um problema a ser resolvido. A maternidade é uma condição com a qual tu precisa aprender a viver. Sim. Tu vai fazer tudo o que tu quer fazer na tua vida, com a condição de que a Estela esteja atendida em primeiro lugar. Manu, isso foi uma virada de chave, assim, ó, muito forte pra mim. Me deu um alívio. Tu sentiu, mesmo com a tua rede de apoio bem formatada, tu sentiu, assim, alguma falta de liberdade de fazer o que tu queria fazer? Falta de liberdade, sem dúvida, assim. Por exemplo, eu não consegui voltar a ir pra São Paulo ainda. Então, pra quem não sabe, eu moro em Porto Alegre, mas meu escritório é em São Paulo, então eu ia toda semana e voltava. E foi uma coisa que, um combinado meu comigo mesmo, assim, eu vou, nesse momento, me respeitar e eu quero estar com ela. Eu poderia ir putz, eu até cheguei a fazer um bate-volta pra festa de fim de ano, assim, voltei. Então, mas eu pensei, putz, eu acho que é muito importante eu estar com ela nesse momento, assim, nesse começo. Depois, eu vou ter todo o tempo do mundo pra minha carreira depois, assim, sabe? Então, talvez a falta de liberdade que eu tenha e esteja sentindo, eu aceitei ela, assim, sabe? Eu acho. Então, não sei, eu fico vendo, assim, talvez também por, acho que ter tido ela num momento tranquila, acho que em paz comigo profissionalmente, assim, também. Mas esses dias eu até falei numa palestra que eu dei, tava citando uma amiga minha, Juzinha, um beijo pra você se estiver ouvindo, ó. Ela tem 3 filhos. E ela foi uma pessoa que ela começou a ter a primeira super cedo, e ela abdicou da vida profissional dela pra cuidar da família. E hoje, depois do terceiro, que já tá maiorzinho, então ela tá voltando, e tu fica pensando, não tem certo e errado. E eu acho que a gente falando de mulheres, julgar mulheres, hoje em dia, se tu vê isso, eu vejo muitas amigas falando, não larga tua carreira que tu vai se arrepender.
Tá, mas eu também vou me arrepender se eu não ficar com meu filho. E, tipo, o que eu vou me arrepender mais? Acho que não tem certo e errado, é pra cada um. Então, se alguém quiser pausar a sua carreira, e óbvio, entendendo todos os impactos disso, tá tudo bem também, sabe? Porque virou uma pressão da mulher, né, ter que conquistar o espaço, ter que... Então, e aí parece que é feio hoje a pessoa falar, tipo, putz, eu quero ser dona de casa. Só que bom, que é o céu que vai te fazer feliz, quem sou eu pra julgar, sabe, Débora? E eu acho que as mulheres julgam muito outras mulheres, assim. Então, eu acho que é muito importante a gente se apoiar, entender. Eu acho que, óbvio, pode fazer parte também do papel da amiga. Putz, tem certeza? Será que, então, de repente, tu quer ver um formato que tu consiga conciliar ou não? Mas, assim, se é uma vontade da pessoa, né? Então, quem somos nós? Eu me questionava um pouco isso também. E eu nunca imaginei fazer a transformação que eu fiz. Sim. De profissional, sabe? Uhum. Acho que é a hora de deixar ir Sim. aquilo que eu sempre fiz. Que eu fiz por 20 anos. Sim. Isso que tá na hora de soltar para abrir espaço para novas experiências. Sim. Sim. Mas acho que esse passo que a gente dá, né, para a maternidade, assim, é uma transformação que chama para mudança de algumas coisas, né? Sim, não, total. E eu acho que só fazendo um ponto aqui, quando eu falo, né, de repente largar tudo, eu acho que a única coisa que eu diria, falando de liberdade financeira, aí eu acho que tem que ter um combinado muito bem estruturado, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo hoje a gente vê muito, assim, no podcast, já que a gente fala sobre independência financeira feminina, tá, a pessoa abre mão da sua carreira para cuidar dos filhos e depois, se por algum acaso, algum motivo não der certo um relacionamento, muitas vezes a mulher fica aprisionada naquilo porque ela não tem como sair. Então, eu acho que, assim, isso, eu comecei, desde que a gente começou, né, com, acho que essa bandeira, essa pauta de independência financeira feminina, acho que tudo me leva a isso, assim, de, tipo, todo mundo pode tudo, mas, tipo, vamos pensar também, vamos pintar, que eu acho que nem que eu fiz na gravidez, deixa eu pintar o pior cenário, tá tudo certo, ok, vamos. Então, meio que... Acho que a única coisa que eu diria, assim. Tu faz esse raciocínio pra tudo na tua vida? De pintar o pior cenário? Pra esperar o pior? Talvez, tô pensando agora, meio que... Acho que minha mãe sempre teve uma frase muito assim, do chão não passa. Errada ela não tá. E eu acho que, tipo, eu acho que inconscientemente, putz, qual é o pior que pode acontecer, assim, sabe? Então, não sei. É muito engraçado esses dias, até no trabalho aconteceu, assim, E aí, não sei, talvez eu esteja mais tranquila com a maternidade hoje, assim, mas o Still the Look, hoje a nossa conta do Pinterest é a maior conta do Brasil, segunda maior da América Latina. E aí, aconteceu, enfim, por uma série de questões ali, a gente levou um strike, enfim, na conta, simplesmente caiu a nossa conta, assim. E aí, acho que foram 5 dias, uma semana pra voltar. E aí, o time tava em pânico, tipo assim, meu Deus, imagina, uma maneira de monetização, super importante pro negócio, E eu olhei, putz, se não voltar, não tem mais. Isso saiu. Então assim, eu acho que um ponto, talvez, que eu de como eu lide com as coisas, é também nunca botar todos os ovos numa mesma cesta, assim. Porque, putz, deu merda aqui, tá ok, tem aqui. Então, assim, e aí, falando um pouquinho de trabalho, né? Pode falar. Fora maternidade, mas... E talvez eu até consiga fazer um link com a maternidade, mas que eu digo pra todo mundo, assim, nunca... Desde assim, a pessoa ela tem um negócio, eu vejo negócios que são completamente dependentes do Instagram, ou dependentes eram, sei lá, do Snapchat, ou de alguma plataforma. Da noite pro dia, o negócio vira, o negócio acabou, sabe? Então, eu acho que o Still the Look, a gente sempre se preocupou em ter uma marca muito forte. Então, se uma mídia acabar, a pessoa vai me procurar em outra, sabe? Então, assim, então a gente tá aqui falando com o coração. Se o Spotify acabar, tá bom, vai me encontrar no YouTube. Então, sabe? Então, assim, nunca estar num lugar só. E aí, eu acho que fazendo o link com a maternidade, talvez eu diria... assim, também eu vejo as pessoas talvez depositando tudo a sua vida, assim, largando o... Que tu perguntou como é que tá a Manu. Tipo, ela é parte da minha vida, mas eu acho que eu também, e talvez disso eu tenha cuidado muito da minha relação. Acho que entender que o meu trabalho, eu voltei porque me fazia bem voltar. Então... entender que, agora são mais caixinhas. É difícil pra mulher, né? Mas, assim, são muitas caixinhas que talvez uma peteca vai cair, a outra vai ali, vai ajustando, mas acho que não ser aquela coisa, tipo, agora eu sou mãe. Sim. Sabe? Sim, total. Manu, eu quero te perguntar sobre ser mãe de menina. Eu também sou mãe de menina.
te preocupa, assim, é que eu entrei numa neura esses tempos. Quando eu comecei a visitar escolinhas, é aí que eu acho que começou tudo. Sobre os abusos, sobre todas essas coisas, principalmente quando elas são pequenas, que às vezes podem acontecer e a gente não vai saber. Acho que foi aí que eu comecei a me questionar sobre isso e me preocupar, sabe? Daí eu dizia, não, vou botar na escolinha só quando começar a falar, porque eu quero saber o que tá acontecendo. E hoje a Estela tá na escolinha e ela já fala e ela me conta várias coisas. Um dia ela trouxe uma palavra, uma expressão que eu achei assim, de onde que ela escutou isso? E silenciosamente eu comecei a tentar prestar atenção, sabe? Tu já parou para pensar sobre isso? Tu tem essa preocupação? Sabe que é uma coisa que eu tenho pensado mais agora, mas até recentemente a gente estava viajando e aí a gente estava num museu e aí precisava trocar ela e tal, e daqui a pouco, onde é que é o trocador, enfim, e normalmente, tipo, tem o trocador apartado, normalmente não, mas muitos dos lugares, porque a gente tava em Londres e realmente lá, assim, melhor lugar pra ir com criança, acessibilidade, tudo, normalmente lá tinha o family room, assim, então, tipo, e aí eu e meu marido, a gente trocava ela e tal. E aí chegou um momento no museu que, assim, a fralda começou a vazar, e onde é que é, não sei o que, daí ela apontou pro banheiro feminino, e aí eu, mas não tem um fora dela? Não, só tem aqui. E daí eu olhei pro meu marido, porque ela tava toda cagada. E aí a gente ia trocar ela e ele ia me ajudar, né? Claro! E aí ele me olhou e começou a rir, tipo assim, vai que é tua, assim, sabe? Daí eu entrei, e aí troquei ela e tal. Daí quando eu saí, ele tava no banheiro. Aí eu chamei uma moça que eu vi que trabalhava, deixa eu te fazer uma pergunta. E se ele estivesse sozinho com ela, assim, onde é que ele ia trocar ela? E aí a mulher ficou meio constrangida, não, mas é que tem um na ala tal, do não sei o quê, e aí ele saiu rindo, assim, de tipo, tá, relaxa, tudo certo, tal. Daí eu, na hora, fiquei meio indignada, daí eu falei, tá, mas se tu estivesse sozinho com ela aqui, onde é que tu ia trocar ela? Daí eu ia dar um jeito, eu ia me virar, não sei o quê, eu ia trocar ela no chão. Daí eu falei, tá, tu ia trocar ela no chão. E várias vezes na rua a gente teve que trocar ela, daí eu, tá, você ia trocar ela no chão, então eu não ia estar preocupado de ter um monte de gente passando. Então, eu também entendo que é uma visão um pouco mais, acho que coisas que eu também nunca tinha parado pra pensar. Mas, ao mesmo tempo, acho que, né, tirando isso, independentemente se fosse menino ou menina, eu acho que essa questão é muito mais, assim, falando daí talvez também de um peso pra mulher, de tipo, tá, por que é dentro do banheiro feminino? Por que ele também não tem dentro do banheiro masculino, assim, sabe? Mas enfim, acho que estamos caminhando, não é uma reclamação de tipo, só não tem, acho que é abrir os olhos putz, temos que cobrar e que as coisas, né, sejam um pouco mais iguais, assim. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, porque todo mundo fala, e eu também sempre escutei e concordava, assim, tipo, putz, é muito mais difícil ser mãe de menina, mídias sociais, eu acho que são nocivas pra meninas, questão de corpo, questão, acho que tudo, assim, sabe? E aí, recentemente, eu vi a série, não sei se você já viu Adolescência, e eu acho que eu mudei um pouco o meu pensamento, assim, Débora, não só por causa da série, mas de coisas que eu tenho pensado, assim. Eu acho que é difícil ser mãe, ponto, de menino ou menina, desafios diferentes. Porque eu acho que o mundo se voltou para as meninas e eu acho que os meninos estão vindo sem saber o lugar deles, assim, sabe? Porque as mulheres podem tudo, as mulheres estão cada vez mais empoderadas. E aí eu me lembro, quando eu engravidei, eu pensava assim, putz, que seja menina, por favor, eu não vou saber ser mãe de menino. E hoje eu penso assim, tipo, eu acho que seria muito mais difícil ser mãe de menino, porque eu não saberia o que eu falo pra ele, assim. E coisas assim também, mais uma vez, a gente não quer ser julgada, falando com o coração aqui. Putz, vai sair com uma menina, paga conta ou não paga conta? Tipo, o que tu ensina, assim, sabe? Ah, mas é a gentileza ou não é a gentileza? Tipo, o que tu fala? E aí, ao mesmo tempo, é engraçado porque tu tem um pensamento pra cada coisa, assim. Acho que a menina, eu falaria, tipo, vai lá, paga tuas coisas, faz não sei o quê, tarará. E aí, será que se ela chegasse em casa e me contasse tudo, eu ia achar ok? Ou eu não ia? É muito louco, né? Ai, que baita reflexão, Manu. Eu não tinha pensado sobre isso. E eu não sei o que eu acho. Falar com o coração, eu não sei. Que baita reflexão. Não sei. E aí eu acho que é isso, assim, talvez isso de... tá difícil pra todos os lados, assim, sabe? Eu acho também. Porque não, é responsabilidade de botar uma criaturinha, formar essa criaturinha para ela ser boa pro mundo, pro né? mundo, tipo, pro mundo. Uma pessoa boa. Exato, e tu criar também homens que também sejam fortes e deem o espaço pra mulher, porque é isso, assim, tipo, não adianta... E aí eu acho que isso, o que me pega, assim, não é uma competição, tipo... E aí, às vezes, também me pega muito quando fala assim, as mulheres, não sei o quê, nem precisariam... Se não fosse pra engravidar, a gente não ia precisar de homem no mundo. Tá, mas ninguém tá competindo, assim, sabe? Tipo, um precisa do outro, ponto, sabe? Tipo, não sei, eu sou muito...
eu não sei, às vezes quando eu acho que parece que as mulheres estão brigando pra... Eu acho que tenhamos um equilíbrio, assim, talvez meio poliana, meu comentário, mas... Manu, eu tenho pensado sobre isso, porque a gente está vivendo um momento tão de extremos. Tudo é no extremo. Parece Sim. que se esqueceram que existe uma linha que une um ponto ao outro. Né? Na minha visão, não tem mais para onde a gente ir. Para cá. Avançar do extremo não existe. Sim. Tem que começar a voltar. Sim, total. E essa volta pode ser uma releitura de tradições. Sim. De renovação de algumas coisas, enfim, porque o mundo também muda, né? Exato, para voltar a coisas que a gente já viveu. Exato. E eu acho que isso é pra tudo. Não, eu acho que a gente tá numa evolução, quando eu vejo as pessoas cobrando. Sim, ainda estamos muito longe de onde queremos chegar, mas eu realmente acho que a gente tá evoluindo, assim. Então, a gente tá tendo mais espaço para as mulheres. Sim. Eu acho que a gente tá melhorando em vários aspectos. Então, eu fico pensando, desde o início da minha jornada empreendedora, é muito diferente hoje. Muito. Também. Em um espaço de tempo que tá em 13 anos. Então, assim, eu acho que a gente tá caminhando para um... Talvez eu esteja meio cega, mas eu realmente acho que a gente tá caminhando para um mundo melhor, assim, porque eu acho que hoje as pessoas, elas têm mais voz. Eu acho que as mídias sociais trazem isso. Então, qualquer um pode levantar e falar sobre qualquer assunto. Então, eu não sei, eu acho que a gente a gente consegue escutar o outro falando e também... Né, se encontrar no outro, que antes a gente não tinha nem acesso àquela pessoa falando, né, determinado assunto, então... Amiga querida, a gente está indo para a reta final. Já, meu Deus, é muito rápido. É muito rápido. Pô, esperei tanto tempo para estar frente a frente com a Manu mãe. Eu gostaria, a Olímpia tá com 5 meses. 5 meses, a gente tá gravando esse episódio só para as pessoas se localizarem no tempo. Em abril. E ele vai, eu acho, nos meus cálculos, como eu sou abundante na minha entrega para o mundo, esse episódio não vai ficar em maio, vai ter que entrar em junho. Então tem um tempo aí. Mas tu tem um bebezinho. Deixa uma mensagem pra Olímpia. Ai, para, eu vou chorar, Débora. Sabe que engraçado? A gente indo pro hospital, quando ela foi nascer, eu falei, vamos fazer um vídeo pra ela. E aí eu abri a câmera, e aí meu marido começou a falar, e aí eu olhei, ela começou a chorar. E aí eu começava a chorar, eu não conseguia falar, assim... Ai, que horror, não vim preparada pra chorar. Amiga, tu não veio preparada pra nada? Pra nada, eu não sabia nem que era sobre mães, eu vi, o que é isso? Ai, meu Deus, o que eu vou dizer pra ela? Tem tanta coisa. Sabe que eu vou dizer pra ela, talvez não seja... Obrigada. Talvez não seja um recado pra ela, assim, mas um desejo, assim, e agora até no... A gente tava viajando e o finalzinho da viagem foi com a família do meu marido, assim. E aí, quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem, porque foi tão legal. E eu mandei uma mensagem pra minha sogra, falando que recentemente eu escutei num podcast, eu não vou me lembrar qual, eu queria muito lembrar, porque eu não quero roubar a resposta da pessoa, que eu achei genial. E a entrevistadora perguntava o que era uma vida de sucesso pra pessoa, e a resposta foi, putz, uma vida de sucesso pra mim é que meus filhos... queiram seguir tendo a minha companhia mesmo depois da vida adulta. Bah! E pode parecer óbvio, mas não é, sabe, Débora? Eu vejo muitas amigas que não querem estar com a família e vice-versa. E assim, é muito difícil. Pô, tu ter a tua vida e tu querer a companhia dos teus pais, assim, sabe? E aí eu mandei isso pra ela, até me arrepiei. E eu mandei pra ela e eu falei assim, e vocês, né? Ela e meu sogro, eu falei, vocês são pessoas de muito sucesso, porque os filhos de vocês, não só os filhos, mas as noras... A gente quer estar o tempo todo com vocês, assim, sabe? E falando também dos meus pais, assim, pô, eu quero estar com eles o tempo todo, assim, sabe? Então, eu diria que pra Olímpia que ela queira estar comigo. Eu acho que aí talvez seja uma vida disso pode parecer simples, assim, mas eu acho que a gente queira estar sempre uma com a outra, assim. Eu acho que vai ser talvez a maior realização, né? De óbvio, ver ela bem, ver feliz, mas eu acho que podendo participar de tudo, assim, sabe? Adorei tua mensagem. Manu, eu me recordo o dia que tu me falou que tu estava grávida, que eu me emocionei muito. E eu fico muito feliz de te ver nesse lugar e te permitindo, sabe, viver da forma como tu imaginou, te preparou.
seguindo com os teus negócios, te transformando numa mulher ainda mais incrível, porque eu te acho muito generosa. Eu sempre te falo isso, né? Dos espaços que tu já abriu pra mim. A Manu sempre me chama pra mediar painéis sensacionais no Push. E teve um em especial no nosso último encontro no palco do Push, que foi no Gramado Summit do ano passado, e que eu te mandei uma mensagem no outro dia dizendo assim, muito obrigada, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar depois desse dia. Porque pela primeira vez eu tava num flow de quem eu sou. E o Falando com o Coração é o quem eu sou. E eu cheguei nesse projeto muito conectada com aquela energia que eu desci do palco naquele dia. Uhum. Tipo, eu não posso mais me perder de mim. Aquilo sou eu. Ai, querida. E eu sou muito grata a ti, sabe? Por todas as oportunidades, por tu dividir o teu palco comigo. E principalmente pelos momentos de troca verdadeira que a gente tem nos bastidores da vida, das redes, dos palcos, dos microfones. Muito obrigada e obrigada pela nossa amizade e que tu siga inspirando agora as mães, as que querem ser mães, empreendedoras, né? Mostrando que é possível. E eu agradeço também a tua coragem de mostrar aqui, deixar gravado as tuas opiniões, as tuas incertezas, né? Porque a gente não sabe, é muito novo. Muito, sim. Tu tá vivendo e eu também, vivendo uma coisa pela primeira vez. Sim. E essa é uma coisa que é pra sempre. Ai, Débora, obrigada pelas palavras. Sabe que, deixando aqui, né, e eu sempre, eu brincava falando assim, eu nunca vou falar sobre maternidade, porque quem sou eu? Ainda mais ela, 5 meses, mas ao mesmo tempo, tipo, é a minha experiência, é o que eu acho, se as pessoas vão concordar, discordar, talvez eu ajude alguém do outro lado aí que esteja passando ou vai passar pela mesma coisa, mas eu que só tenho a te agradecer, e eu acho que eu já te falei isso outras vezes, mas para deixar registrado aqui, eu acho que entre, né, dar o palco e acho que a gente sempre se deu muito espaço, assim, e eu nunca vou esquecer, qual era Escuta Ela, o evento, aquele que eu... Não Escuta Ela, não, o Jogo de Damas. O Jogo de Damas, que eu fui num evento no Shopping Total, gente, em 2000 e... Não fala desse 2000 e... 2000 e antes do Still the Look, que eu nem te conhecia, eu fui num evento que tinha aqui em Porto Alegre, e tu tava no palco falando que em algum momento a tua mãe chegou com um recortezinho do jornal, te dando uma vaga de trainee. Tipo, olha, abriu o processo seletivo de trainee. Concurso público. E aí que tu olhou aquilo e falou, mas eu não quero. Eu não quero trabalhar em nenhum lugar, eu quero ter o meu negócio. E eu me lembro quando eu ouvi tu falando aquilo, eu pensava, eu também! Mas sabe que... E eu acho que é por isso a importância da gente falar, porque eu acho que tu falando... Pra mim, tinha uma coisa... Acho que meus pais sempre, né, foram empreendedores, então... Tava enraizado, mas acho que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras, assim, tipo, putz, eu não quero trabalhar pra ninguém, eu quero abrir o meu negócio, assim, sabe? Mas como... E eu acho que não se falava na época também, então, assim, putz, eu também posso fazer isso. Então, pra mim, tu foi um marco ali no começo da minha vida empreendedora, então, a gente siga assim. A gente siga assim. Galera, encerramos mais um episódio. Obrigada por me escutarem com essa voz. Até a próxima. Curte, compartilha, comenta, manda no grupo do WhatsApp essa conversa, confere os outros episódios, tem muita história legal pra gente se emocionar e a gente aprender com as vivências dos outros. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.